As Forças Armadas da Rússia têm sido amplamente desacreditadas e menosprezadas pela mídia ocidental desde o início de sua invasão da Ucrânia em 24 de fevereiro do ano passado, visto que estragou a fase inicial da guerra depois de sofrer uma série de contratempos e recuos. Holly Eliat, conceituada jornalista e especialista em geopolítica da mídia CNBC, uma das mais ferrenhas defensoras da Ucrânia, traçou um raio-x real das Forças Armadas russas neste atual momento de mudança em todos os meios, inclusive na redução de custos econômicos e de equipamentos que impactou consideravelmente na guerra. Uma importante organização analista com sede em Londres, a RUSI, Royal United Service Institute, investigaram as adaptações táticas da Rússia durante a guerra e notaram que uma força armada mais estrutural, coordenada e reativa surgiu, e uma que é particularmente forte na defensiva. Como tal, as Forças Armadas da Rússia agora representam um oponente muito mais formidável para a Ucrânia, enquanto se prepara para lançar uma contraofensiva muito esperada para recuperar o território ocupado. A organização britânica detalha que, à medida que a Ucrânia se prepara para as operações ofensivas, suas forças armadas enfrentam grandes desafios táticos. A profundidade das defesas russas significa que a Ucrânia deve gerar um grande poder de combate para penetrar nas linhas russas, com a extensão das fortificações defensivas russas na frente, tornando quase impossível contorná-las. A organização analista disse à CNBC que, embora a Rússia se colocasse em uma posição muito ruim no início do ano passado, conduzindo o que ela descreveu como grandes erros estratégicos e operacionais que os privaram de algumas de suas melhores unidades e equipamentos, desde então, o Estado russo e os militares russos se colocaram em pé de guerra e estão se adaptando. Em particular, muitos sistemas e a maneira como eles trabalham juntos estão funcionando muito melhor do que no ano passado, o primeiro ano do conflito. O fato de estarem na defensiva agora permite a Moscou combinar armas de uma forma um pouco mais fácil do que coordenar operações ofensivas. Eles também estão se apresentando de uma maneira que era muito mais próxima de como se esperava antes do conflito. Basicamente, os ucranianos têm um grande desafio. Espera-se que a Rússia empregue uma grande quantidade de fogo de artilharia para defender suas unidades e sistemas de guerra eletrônica muito capazes, destinados a destruir drones em possível contraofensiva. O sistema russo de guerra eletrônica estão se mostrando devastadoramente eficazes, com a Ucrânia perdendo até 10 mil drones por mês, devido à eficácia da guerra eletrônica russa e ao uso extensivo da interferência na navegação. Mas, por outro lado, os ucranianos também estão se preparando e contraofensivas aéreas russas com dispositivos ocidentais do tipo Skysab e Skynex. Não há dúvida entre os especialistas em defesa ocidentais de que a campanha militar da Rússia na Ucrânia em 2022, na forma geral, foi muito ruim. A Rússia mordeu muito mais do que podia mastigar quando tentou invadir seu vizinho pelo norte, leste e sul no início do ano passado, e foi forçada a fazer várias retiradas humilhantes, principalmente de Kherson, no outubro passado. Então, no final do ano, houve sucessos para a Ucrânia, quando suas forças lançaram contraofensivas para recapturar faixas de território ocupado em torno de Kharkiv, no nordeste do país. O fraco desempenho das Forças Armadas russas foi amplamente atribuído a planejamento, equipamento e logística deficientes e tropas mal equipadas e inadequadamente treinadas, em número insuficiente para sustentar operações de combate em larga escala. Inclusive, há relatos em vídeo que demonstram soldados desnutridos e em péssimas condições no campo de batalha. Continue recebendo nossos vídeos e ampliando seus conhecimentos. Se inscreva e ative a notificação. A Rússia também cometeu um erro fundamental ao subestimar tanto a resistência que a Ucrânia montaria contra a Rússia quanto a força do apoio internacional a Kiev, particularmente em termos de bilhões de dólares em equipamento militar. Apesar dos contratempos da Rússia, o presidente Vladimir Putin e Ucrânia fincaram em pé, intensificando a retórica anti-ucraniana e anti-ocidental e lançando a guerra ou operação militar especial como uma questão existencial para a Rússia e uma questão de sua sobrevivência.
Enquanto isso, no campo de batalha, nem a Rússia nem a Ucrânia foram capazes de reivindicar quaisquer ganhos territoriais significativos durante o inverno e na primavera, com as esperanças ucranianas agora em uma contraofensiva a ser lançada em breve, embora ninguém saiba quando ou onde começará. No entanto, em termos significativos, Bakhmut foi tombada e a Rússia reivindicou a vitória contra a Ucrânia em 20 de maio. Os analistas da Rússia dizem que as forças armadas da Rússia ainda têm deficiências e fraquezas, a principal sendo o baixo moral das unidades de infantaria russas, mas alertaram que seria tolice ridicularizar ou também anular as forças armadas da Rússia ou tornar-se complacente com sua derrota iminente nas mãos ucranianas. Para a organização britânica, não há fumaça sem fogo e partes das forças armadas russas, particularmente suas formações de combate terrestre de linha, tiveram um desempenho muito ruim, mas ao mesmo tempo não são inúteis. Elas carregam muito poder de fogo e as forças armadas russas ainda estão na luta. Os componentes do sistema militar russo, particularmente algumas das unidades de combate terrestre, são certamente superados pelos padrões militares da OTAN. Inclusive, podem também ser superados pelos ucranianos. Em particular, uma espécie de falta de uma lógica clara de por que eles estão lutando e um moral muito baixo são impedimentos para os russos atingirem seu objetivo, mas ainda estão em operações e ainda estão se mantendo firmes. O que isso significa para a tão esperada contraofensiva da Ucrânia? Qualquer previsão é difícil e imprudente, mas não se deve subestimar o desafio que a Ucrânia enfrenta e deve enfrentar, com uma expectativa de uma guerra de atrito mais mortal, com perdas acentuadas de pessoal para ambos os lados e ganhos ou perdas lentas e esmagadoras de território. Conto com a sua colaboração, doe qualquer valor para nossa chave Pix, canal aramilitaroff@gmail.com. Siga nosso canal no Twitter e no Instagram pela @aramilitaroff.